Olá, meninas, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula do nosso discipulado e essa vai ser gravada porque tive uma semana bastante intensa e eu não quero atrasar os nossos estudos. Eu estou com uma meta para a gente terminar o módulo 2 ainda esse ano, antes das festas e tudo mais. E por isso que eu vou disponibilizar isso aqui gravado para você, tá? A gente está falando agora sobre é, a revelação. O poder da revelação, por que que a gente precisa buscar a revelação, e é a revelação no Espírito, sabe? E aí, gente, a primeira coisa é que vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por esse discipulado, Senhor, pela honra de estar ministrando a tua palavra. Eu peço que teu doce Espírito venha dirigir esse momento. Venha em nome de Jesus permear, Senhor, tudo aquilo que precisa ser falado, que não seja eu a falar, mas que o teu Espírito, Pai, que cada um aqui que vai escutar essa aula possa ouvir a tua voz atrás da minha e que lhes sejam revelados os teus caminhos, os teus propósitos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa gerar sede e fome por tua palavra, por tua presença para cada um aqui, Senhor. Descortina, ó Pai, a tua palavra, retira véu, Senhor, dos nossos olhos, retira as escamas, que possamos te ver, em nome de Jesus. Amém? Então, gente, na nossa vida cristã, existe algo que é muito importante, que a gente precisa buscar, que é o conhecimento espiritual, que é a revelação. Então, o que que é essa revelação, Arielle, que você tanto fala? Gente, não é aquela revelação de CPF, aquela revelação do que vai acontecer. Não, essa revelação que eu estou falando aqui é uma revelação da palavra. É uma revelação de você ver a palavra de forma mais profunda. É de você ter um entendimento espiritual daquela palavra. É como se você, por exemplo, pegar um versículo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É um versículo bastante conhecido. Mas aí, quando você tem a revelação do que é o Senhor é o meu pastor e nada te faltará, esse versículo ele não é mais um versículo comum para você, mas você consegue viver esse versículo, você consegue aplicar esse versículo, por quê? Porque você recebeu uma revelação. Quem já teve uma revelação da palavra vai entender o que eu estou falando. É algo mais profundo, é algo que te nutre, é algo que te move, é algo que transforma. Então, a gente precisa buscar essa transformação, tá? Por quê? Porque, como a gente viu, a gente tem as funções do corpo, e uma das funções do corpo é a mente. E a revelação, ela não é um conhecimento que vem da mente, ela é um conhecimento eterno, porque é um conhecimento da palavra. E a própria palavra diz que a nossa eternidade é conhecer Jesus. E a partir disso a gente entende o quê? Que a gente já está vivendo a eternidade. Paulo, em suas epístolas, e a gente orou por uma semana, as orações de Paulo sobre nós, é, a maior preocupação de Paulo, gente, era sobre a igreja entender sobre a revelação. Era sobre a igreja ter revelação. Por quê? Gente, Paulo era um cara que foi levantado, né, para construir igrejas, para edificar, para levar a palavra, sabe? E edificar uma igreja requer um templo, requer pessoas, sabe? Requer tantas coisas. E dentre tudo isso que Paulo poderia nos ensinar, né, a orar, ele apenas ensinou, olha, ora por revelação. Ora por revelação. Por quê? Se a necessidade de implantar uma igreja é financeira, o suprimento é Cristo. Tá entendendo? A resposta vai estar onde? Vai estar em Jesus, vai estar em uma revelação de Jesus. Tudo que a gente precisa ver é Jesus. Então, se a gente tem um casamento com problema, a resposta não está em coisas humanas, por mais que isso possa ajudar. A verdadeira resposta, a verdadeira transformação, ela vai vir de quê? Da palavra. Porque, gente, a palavra, ela não propõe para mim, para você uma mudança, sabe? Ela não propõe para mim, para você um esforço. Porque tudo aquilo que a gente aprende com a mente, que a gente se propõe a fazer, né, através de um entendimento mental, isso vai gerar um esforço. A gente vai, eu vou me esforçar para amar aquela pessoa. Eu vou me esforçar para ler a Bíblia todo dia. Eu vou Cara, eu não estou tirando, né, o esforço, né? A gente vai precisar. Só que quando você tem
uma revelação da palavra, você não vai ter mais esse esforço. Esse é o ponto. Você não vai ter mais esse esforço. Por quê? Porque o fardo com Jesus é leve. Então, quando você vê Jesus em certas situações da sua vida, você é transformada. Talvez a situação não mude, mas você mudou. E a forma como você vê a situação a partir da revelação que você teve, transforma tudo. Vai transformar o seu posicionamento, que vai transformar a sua forma de falar, a sua forma de se comportar. E, consequentemente, você falando diferente, se comportando diferente diante de qualquer desafio, aquele desafio, ele vai ser transformado também. Entende? Então, o nosso maior busca é ver Jesus. Me mostra, Senhor, o Senhor, nesse desafio que eu estou fazendo, nesse desafio que eu estou vivendo. Paulo não orava pelo crescimento da igreja. Ele orava para que a igreja tivesse revelação. Eu não estou anulando aqui, por favor. As orações, eu não estou dizendo aqui que você não deve orar por crescimento, que você não deve orar pela sua. Não. Eu estou dizendo para você que existe uma oração mais profunda, uma oração que transforma, sabe? Então, Paulo, a única oração dele era essa, por revelação. E esse é um ponto central que há, né, no Novo Testamento, que é o quê? É Cristo. Quantas vezes você já ouviu falar que a gente deve, né, ler o Velho Testamento buscando a Cristo? Sim? E o Novo Testamento, o ponto central é Cristo. Mas não é só Cristo no Novo Testamento, é Cristo dentro de nós. É Cristo em nosso espírito. Porque o que tem valor realmente é a gente conhecer a Cristo por revelação do nosso espírito. Sabe por quê? Porque tem muita gente que conhece a Bíblia. Quantos ateus têm conhecimento da Bíblia? Né? Quantas outras religiões têm conhecimento da Bíblia? Mas a gente, quando tem a revelação de Cristo, a gente tem um conhecimento espiritual, espontaneamente todas as áreas da nossa vida são afetadas e transformadas. Você precisa experimentar da transformação que existe através da revelação da palavra. E a revelação é o quê? É o que é um conhecimento que é transmitido para mim e para você pelo Espírito Santo ao nosso espírito. Entende agora por que que a gente teve que passar por entender quais as funções, qual a nossa formação? Por quê? Porque a partir de agora os conceitos que a gente vai trazer, você entende de qual função eu estou falando, o que que é essa função. Então, o Espírito Santo transmite ao nosso espírito, não à nossa mente, né? Lembra que somos um ser triuno, aquela aula lá. Então, quando a luz de Deus brilha no nosso espírito, então há revelação. Revelação, gente, é saber algo pelo espírito. É algo que às vezes a nossa mente até já saiba. Você sabe que o Senhor é o seu pastor e nada te faltará. Mas aí você vai ver do ponto de vista de Deus, você vai ver como Deus vê, ok? Isso muda tudo. Você vê você vê de é, regiões celestiais, entende? E revelação não é você descobrir algo que ninguém conhecia na palavra de Deus, não é, né? É você traduzir, sabe? Você traduz isso de uma forma mais palpável, você traduz isso trazendo um entendimento, sabe? É você ver a mesma coisa, mas com a luz do Espírito. As letras da Bíblia elas parecem saltar aos nossos olhos, você começa a entender como aplicar, entender o que aconteceu, sabe? É como um quebra-cabeça, você vai pegando e vem a revelação e junta tudo o quebra-cabeça. Entende? Você entende, né? Você recebe pelo Espírito aquilo ali. E a revelação é algo que ocorre primeiramente no nosso espírito, tá? O Espírito Santo, ele transmite uma verdade ao nosso espírito e no nosso espírito para a nossa mente. Então, ela não é na mente, tá, gente? A mente por si só, ela não pode ter revelação de Deus, porque a mente é uma função do corpo, lembra? E Deus é o que? Espírito. E ele vai falar com espírito. E é gritante a diferença entre um conhecimento mental e um conhecimento espiritual. Por quê? Porque o conhecimento mental, ele não tem poder de mudar ninguém. Ele não muda. Uma coisa é o conhecimento natural, é o conhecimento carnal, né? Outra coisa é o quê? O conhecimento espiritual ou a revelação. E Paulo, ele tinha essa preocupação de que todos nós, como crentes, tivéssemos o quê? Revelação de Deus.
É só a gente observar as orações de Paulo. Durante a semana eu coloquei no grupo as referências, você pode estudar aquilo ali, né? Buscar aquilo ali de todo o teu coração. Por quê? Porque Paulo sabia que quando você tem essa revelação, naturalmente você é transformada pela ação da palavra na sua vida. Espontaneamente a fé se manifesta, sabe? A unção, a vida de Deus começa a transbordar. Desculpa, começa a transbordar. Então, quando a revelação de Deus vem, há crescimento, há discipulado, há maturidade cristã, há missões, há novos líderes. Tudo mais é apenas consequência, sabe, da gente ter nossa vida impactada pela luz do Espírito Santo, ok? E aí, gente, na medida que os nossos olhos espirituais se abrem e a gente entende com todos os santos a medida do poder dele dentro de nós, gente, isso é algo que é uma explosão de poder e autoridade. Você tá entendendo? É uma manifestação grande do Senhor através de nós. Ok, Ariel, eu entendi, né? O que que é revelação? Se você teve dúvida até aqui, né? Não deixa de colocar lá no grupo, não deixa de me enviar. Se você não entendeu alguma parte, manda para mim. Porque agora eu quero falar quais são as condições para se obter revelação. A primeira delas é conhecer a palavra de Deus. Você não vai ter revelação nenhuma se a palavra de Deus estiver oculta para você, se você não conhecer a palavra de Deus. A gente precisa conhecer a palavra antes da gente ter a revelação. Por quê? Porque primeiro é o natural, depois o espiritual. Isso diz lá em 1 Coríntios 15:46, é um princípio bíblico. Primeiro o natural, depois o espiritual. Então, você precisa conhecer a palavra de Deus e buscar conhecê-lo. Como que você faz isso? Leitura, ouvindo, meditando, falando, memorizando, estudando. Josué 1 lá diz, para que ele continue buscando entender a palavra de Deus. E a mesma palavra para nós. Quer ter revelação? Quer ser transformada? Busca a palavra de Deus. Quer ser uma transformação na sua casa? Quer ter sua casa transformada? Sua empresa transformada? Busca a revelação de Deus. Onde? Na palavra. Leitura da palavra, meditação da palavra, declaração da palavra. Então, não basta abrir a Bíblia. O primeiro ponto é o quê? Conhecer a palavra de Deus. O segundo ponto é ter olhos para ver. Por quê, Ariel? Porque não basta eu abrir a Bíblia, a gente precisa ter o olho para ver. Porque de nada vai adiantar revelar o que está oculto, por exemplo, num baú, se a gente é cego e não pode ver. 1 Coríntios 2:14 diz assim, ó, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, aquela pessoa que não nasceu de novo, ela é cega para Deus. E ela não pode ver as coisas do Espírito. Consequentemente, se ela não pode ver, ela não pode ter revelação, ok? Então, por quê? Jesus vai falar quando ele está lá conversando com Nicodemos. É preciso que você venha nascer da água e do Espírito. E agora a gente entende, né? Depois de entender as funções de cada uma da nossa tríade, né? O que que é esse nascer de novo? E a gente tem que ter olhos para ver. E você que é cristã, que está aqui me escutando, dando o privilégio, né, de acompanhar esse discipulado, você já tem olhos para ver. O que você precisa é treinar. O que você precisa é treinar, sabe? Você já desenvolver os músculos dos olhos para que você possa ver. Eles já estão aí. Você precisa desenvolvê-los, ok? E o terceiro fator é luz. Luz. Vamos supor que a gente não seja cego, mas que não haja luz. Ainda assim, a gente não vai ver nada. Então, deixar de ser cego é uma questão de quê? De novo nascimento, ok? Mas ter luz vai apontar para uma experiência de quê? Do batismo com o Espírito Santo. O cristão que ainda não foi cheio do Espírito Santo, ele ainda vive como um homem natural, né? Ele não percebe as coisas do Espírito. Existe uma atmosfera diferente quando você tem esse batismo do Espírito Santo. E quem não tem, passou a ter,
Eu tenho certeza que pode contar um testemunho de como era e como ficou depois disso. Porque é diferente, né? Há um louvor, mas a intimidade é outra. Pode conhecer a Bíblia, mas não tem revelação. Por quê? Porque ainda está no natural. Entende? O quarto fator, gente, são os olhos abertos. A gente não pode ver coisa alguma se a gente estiver com os olhos fechados, ok? Então pode ter luz, você pode ter nascido de novo, mas se os seus olhos estiverem fechados, você não vai conseguir ver. E na Bíblia, os olhos são o nosso coração, sabe? E ter os olhos fechados é ter o coração fechado, é se negar a acessar, é se negar a ver, é se negar a querer ir para aquilo ali. E muitos de nós, por orgulho, a gente fecha o coração para aprender. E por isso mesmo, Deus resiste, porque a palavra diz que ele resiste ao orgulhoso. E isso faz com que você não receba a revelação de Deus, porque você já sabe. Ah, isso aí que você está falando, Ariel, eu já aprendi há não sei quantos anos atrás. Não se abriu para ouvir, sabe? Ariel, isso aí que você está falando, eu já ouvi, já tentei. Não, isso aí não é novidade para mim, não. Você está querendo mostrar para mim que você já sabe. E eu não estou aqui porque você já sabe, sabe? É, então, a gente precisa se abrir. Apocalipse 3:20 vai dizer que o Senhor, ele está batendo a porta. Por quê? Porque a porta está fechada. Eles estavam com o quê? Com o coração fechado. E é uma oração, gente, que todas nós precisamos fazer, independente do nível de maturidade, de olhos abertos. Porque o orgulho, ele é uma dor oculta, é uma dor que escolhemos esconder, que às vezes você mesma não sabe que está escondendo isso. Então a gente precisa do Espírito Santo para que ele sare a dor que está gerando o orgulho. Mas é nossa responsabilidade. Nossa responsabilidade. Então, ore para que os seus olhos sejam abertos. Sabe, não é porque você já conhece algo, que você já ouviu falar, que você já estudou sobre isso, que você precisa se fechar para aquilo, né? Ou se colocar numa posição de dizer que já sabe, que não precisa mais. Porque isso é orgulho. Isso é como se você dissesse: o que eu sei já é suficiente, o que você tem não me acrescenta em nada. Sabe? Quando a palavra de Deus, ela diz que a palavra, ela, cara, se você ler o mesmo versículo 700 vezes, cada vez você vai ter uma revelação diferente. Então, para cada pessoa que tá te falando o mesmo assunto, se você falar, você vai aprender de uma forma diferente. Isso é rico demais. Então, orem por isso, sabe? Coloquem esse pedido de oração sempre. Senhor, onde há orgulho dentro do meu coração, onde eu estou com os olhos fechados, que o Senhor possa ter liberdade para entrar nesse lugar no meu coração e abrir os meus olhos, porque eu não quero ter os olhos fechados, eu não quero ser resistida pelo Senhor, ok? E aí, quais são as características da revelação, né? Primeira coisa, gente, a revelação ela vai gerar vida. Vida, vida, vida abundante, sabe? Em João 6:63, Jesus disse que as palavras dele, né, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Então, quando o Senhor fala conosco na palavra, isso vai gerar dentro de nós vida, vai gerar vida dentro do nosso ser, né? Então, você precisa crer que ao ler a palavra, você está recebendo vida dentro de você. E a primeira característica de alguém que recebeu revelação do Senhor é que ele vai ser cheio de vida, sabe? A letra é morte, mas a palavra que sai da boca de Jesus, ela vem acompanhada do seu sopro, que é o sopro do Espírito, né? Segunda coisa, a revelação ela vai gerar fé. Gera muita fé. Do nada você diz, não é isso. Eu sei que é isso, né? Eu posso confiar que é isso. Eu posso acreditar que isso aqui vai acontecer. Que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu posso confiar. Eu posso ficar aqui nessa palavra e confiar, porque eu sei que não vai me faltar. Porque você teve uma revelação e isso te encheu de fé. Porque aquele que recebe alguma revelação sempre vai ser cheio de fé. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se você não tem fé, é porque você não tem revelação. Não tem revelação do poder que está naquela palavra, da transformação que aquela palavra pode trazer para você. E a fé, ela é gerada pela palavra de Deus. E a revelação,
nada mais é do que a palavra viva de Deus em nosso espírito. É a palavra se movendo, é a palavra andando, é a palavra criando. Então, se algum conhecimento não gera em nós uma nova medida de fé, então esse conhecimento é da mente, sabe? É puramente intelectual e eu não estou desprezando conhecimento intelectual aqui. Eu estou te levando para um andar mais profundo em Deus, através da palavra. A revelação, ela vai gerar mudança. Ela gera mudança, isso é maravilhoso. Depois que você recebe uma revelação do Senhor, você nunca mais vai ser a mesma. Porque a revelação, ela te transforma. Transforma a sua mente, ela muda a maneira de você pensar, ela muda a maneira de você ver. E quando você tem a maneira de pensar mudada, você vai ver as coisas de forma diferente. Quando você vê as coisas de forma diferente, você vai se comportar de outro modo. Você vai se comportar liberando mais amor, você vai se comportar liberando mais paciência. Tá entendendo? Mateus 16:16 diz assim, ó, que Pedro, ele teve essa revelação de Jesus. Ele disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele teve essa revelação. E aí, sobre essa afirmação de Pedro, Jesus disse: Bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem o revelou, mas meu Pai que está no céu. E o Senhor depois acrescenta: Também digo, tu és Pedro. Então, Pedro antes era Simão, mas agora ele foi transformado em Pedro, rocha. Pedro foi transformado na mesma natureza de Jesus, a rocha. E o que transformou a Pedro? Jesus disse que foi o quê? Foi a revelação que ele recebeu do Pai. Então, a cada nova revelação que a gente recebe, nós somos transformados de glória em glória, até alcançarmos a semelhança de Jesus em tudo na nossa vida. Tudo que a gente precisa é conhecer ao Senhor por revelação no Espírito, sabe? E essa palavra, ela queima, sabe? É como uma chama que quer mais lenha para queimar, para que isso incendeie. Porque quando isso acontece, gente, a gente é naturalmente transformado. Eu creio que vocês vão experimentar. Se você já experimentou, você vai experimentar mais dessa transformação natural. Porque isso é a prova viva da transformação que o Espírito faz em você, que a palavra faz em você. Sabe? Isso gera, meu Deus do céu. Nossa, você é como se você fosse equipada assim, sabe? Transformada do dia para a noite, tá? E a revelação, gente, ela nos sustenta na tentação. Quando uma verdade ela é aprendida só na mente, ela não vai ajudar a gente na hora do ataque do diabo, sabe? Porque na hora do ataque, na hora da aflição, o que fica na sua mente é a preocupação com o que está acontecendo, o que fica na sua mente é o natural, o que fica na sua mente é a ansiedade, o que fica na sua mente é o medo. Então, na hora da aflição, o que vai ficar é o que está em seu coração. E o que está em seu coração é o que está no espírito. Então, quando você tem uma revelação que queima no seu coração, você vai ter fé para destruir a ação do inimigo. Entende? Você vai ter fé para destruir a ação do inimigo. Você vai se posicionar e vai dizer: Satanás, não vai passar. Não vai passar. Você veio até aqui, acabou. Agora eu entendi. E aqui eu vou ficar. E quem passa para lá é você. Vocês estão entendendo? A revelação ela vai produzir pelo menos quatro coisas em nós. Quatro: vida, fé, transformação e provisão na hora da batalha. Provisão na hora da batalha. A revelação ela é progressiva, sabe? Ela é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais até ser dia perfeito. Glória a Deus, aleluia. Ai, Jesus, amém. Já temos quanto tempo aqui? Eu nem sei. Mas vamos lá. Arielle, como que eu obtenho a revelação? Como obter a revelação? Nós não podemos forçar a luz de Deus vir, mas você pode estar habilitada sempre a percebê-la, sempre que ela se manifestar. Então, a principal questão para se alcançar a revelação, gente, é tratar com o coração, sabe? Purificar o coração, purificar as mãos, sabe? Existe um hino em inglês, né? Quem gosta de ouvir hinos internacionais, chama Refiner. Depois me peçam o link dela que eu envio, que é uma verdadeira canção de
purificação, sabe? É uma canção assim que marcou muito a minha vida em um momento, porque ela pede para ser refinada pelo Senhor, para ser purificada pelo Senhor. Então é uma canção muito poderosa que a gente, né? Que se você quiser, claro, você pode estar ouvindo e cantando isso, trazendo isso para você, sabe? Porque a principal questão para se alcançar a revelação é tratar com o coração. É no coração que a luz de Deus vai resplandecer. Isso está lá em 2 Coríntios 4:6, tá? Se o nosso coração ele estiver com problema, estiver com falta de perdão, estiver com rancor, estiver com amargura, sabe? Estiver triste, estiver com raiva, se ele não estiver em paz, a gente não vai perceber a luz de Deus. E quais são os princípios, então, para se obter revelação? Se você está com papel, começa a anotar. O primeiro é um coração consagrado a Deus. Em Juízes 16, de 20 a 21, a gente vai ler que Sansão ele foi derrotado pelos filisteus, né? E após ele ser derrotado, eles cegaram os olhos dele. Isso é tão forte, gente, isso é tão forte. Sansão era o quê? Sansão era nazireu. Ele era consagrado desde o ventre da mãe. Houve uma dedicação ao Senhor desde o ventre da mãe, houve regras a serem feitas desde o ventre da mãe. E o sinal da sua consagração era o quê? Era o seu cabelo. Então, quando o cabelo dele foi cortado, a sua consagração também foi cortada. Então, todas as vezes que a nossa consagração e obediência a Deus são quebradas, a gente se torna como cego para as coisas espirituais, né? E o pecado, ele produz insensibilidade em nosso coração. E a gente fica incapacitado de ouvir e receber de Deus. Por quê? Porque ele vai dar ao diabo espaço para nos cegar, assim como foi com Sansão. E aí, isso nos impede de obter a revelação de Deus. Por outro lado, aqueles que obedecem se tornam cada vez mais sensíveis para receberem do Senhor. Que possamos ser, ó Pai, mulheres que dispostas a te obedecer, dispostas a te ouvir, dispostas a se submeter àquilo que o Senhor tem para cada um de nós em nossa estação, em nome de Jesus. Porque queremos, Pai, revelação do Senhor em todas as áreas que o Senhor tem nos levado, em todas as áreas que temos apresentado a Ti, que possamos ver-te, ó Pai, ver-te, Senhor. Deus, dá a cada uma das minhas irmãs a oportunidade de te ver. Revela a elas, ó Pai, a Tua palavra, para que sejam transformadas, para que a Tua luz brilhe cada dia mais em cada uma delas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Segundo ponto, um coração ensinável. Gente, com relação ao ensino, há dois tipos de erro entre nós, filhos de Deus. Há aquelas que possuem o complexo de Adão. Elas julgam que não precisam aprender nada com ninguém e que Deus vai ensinar tudo diretamente para elas. Não, eu vou aprender do Senhor, o Senhor vai me ensinar tudo. Certo? É o Senhor que vai te ensinar tudo. Mas o Senhor vai te ensinar tudo através de pessoas. O Senhor move através de pessoas. Sejam livros, sejam pessoas, sabe? Esteja aberta para aprender com quem o Senhor tem enviado para você. Não seja você a selecionar quem você vai ouvir, mas que o Senhor esteja selecionando para você. E abre os olhos para ver, porque às vezes ele vai ensinar para você através de pessoas que estão abaixo de você, não somente que estão acima. Então, seja humilde o suficiente para receber do menor e também do maior. Há aquelas também que julgam saberem de tudo, que não precisam aprender com ninguém, que nem mesmo precisam buscar revelação. Isso demonstra que não há um coração ensinável. E Deus vai resistir tais pessoas, porque Deus resiste ao soberbo, mas ele dá graça ao humilde. 1 Pedro 5:5. Em Apocalipse 3:18, o Senhor vai aconselhar a igreja de Laodiceia a comprar o colírio, para que ela possa ver. Então, esse ver é algo no espírito. Colocar colírio nos olhos significa buscar um coração ensinável. Aleluia! Que o Senhor possa derramar, Pai, esse colírio sobre nós, Senhor, sobre os nossos olhos. Pinga, Espírito Santo, o teu colírio sobre cada uma de nós, porque nós queremos ter um coração ensinável. Nós queremos partir do teu reino, nós queremos partir da tua vontade. Nós queremos
Que o Senhor se aproxime de nós e não que o Senhor nos resista. Ó Deus, em nome de Jesus, precisamos do teu colírio, Pai. Precisamos do teu colírio. Então, quem não se dispõe a aprender com os outros, também não vai aprender diretamente com o Senhor. Entende? Seja uma mulher disposta a aprender. Terceiro ponto, um coração limpo. Mateus 5:8. Jesus disse que os limpos de coração poderiam ver a Deus. Aleluia. E hoje podemos ver por revelação a Deus, né? Lá em 1 Coríntios 2, 9 a 10, vai falar sobre isso. Um coração impuro, ele vai bloquear o nosso espírito. Então, não é suficiente ter um coração limpo. A gente precisa ter um coração puro. Puro, puro, fala de natureza, de essência. Ser limpo não significa. Ser limpo significa o quê? Não ter pecado oculto, ok? Mas ter um coração puro vai significar ter um coração sem misturas. Sem misturas. E existem muitas coisas que não são pecaminosas, mas que tornam o nosso coração impuro. Ter um coração puro é ter um coração para Deus. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que me compraza na terra. Salmo 73, 25. Davi, ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Por causa do seu prazer inteiramente colocado em Deus. Isso é tão profundo, sabe, gente? Porque diante de tantas coisas que nos dão prazer, será mesmo que Deus está no centro? Será mesmo que ter Jesus como herança é o suficiente? É forte, é profundo, mas é aonde a gente vai? É aonde a gente vai. Porque quando o nosso coração ele está inteiramente voltado para o Senhor, a gente pode dizer que o nosso prazer está nele e as janelas do céu se abrem e a luz de Deus vem sobre a sua palavra. Quarto ponto, um coração sem véu. 2 Coríntios 3,15 a gente lê. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Há um véu sobre o coração dos judeus que os impede de enxergar a revelação de Jesus. Né? Os judeus até hoje eles esperam pelo Messias. Por quê? Porque há um véu no coração deles que está impedindo eles de enxergar a Jesus. Esse véu é o quê? É o tradicionalismo, é a tradição. Então não é Deus quem coloca o véu, somos nós mesmos. Ser tradicional é estar fechado para qualquer palavra nova que Deus esteja falando. Entende? E estar cheio da palavra de Deus. Se nós desejamos receber da palavra de Deus, a gente vai precisar se encher com ela. A revelação ela vai ser no espírito, ok? Lembra? Mas a nossa mente ela deve começar enchendo-se com a palavra de Deus. 1 Coríntios 15, 46. Não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Então, primeiro a minha mente deve saber, para depois o meu espírito ter luz. Qual é o versículo que o Senhor tem colocado na sua mente o tempo inteiro? Talvez a revelação vai começar nele. Talvez a revelação vai começar nele. E aí, gente, esses foram os quatro, né? Os quatro princípios para a gente obter revelação. Um coração consagrado a Deus, um coração ensinável, um coração limpo, um coração sem véu. E está cheio da palavra de Deus. Aí, há dois termos que são usados no original, que são igualmente traduzidos como palavra. Em nossa Bíblia em português, então, a gente tem é, dois termos usados no original, vamos lá, que são igualmente traduzidos como palavra, ok? Na nossa Bíblia em português. E esses dois termos são logos e rema. Esses termos, eles são traduzidos unicamente como palavra. Então, no original, existe logos e rema. E para nossa Bíblia, isso foi traduzido apenas como palavra. Porque são vistos como o quê? Sinônimo. Porém, o Espírito Santo escolheu tais termos para nos mostrar o quê? A tremenda diferença que existe entre a palavra escrita e a palavra viva, ok? O que que é o Logos?
O Logos é a palavra escrita. É aquilo que Deus falou e foi registrado para nossa orientação. Então, ela contém o que Deus falou pelos profetas e por meio do Filho. Hebreus 1, 1 e 2. Então, é esta a palavra que a gente está ministrando. Precisamos estar familiarizados com esta palavra, pois o conhecimento da letra da Bíblia é extremamente importante, tá? Então, vamos ver alguns exemplos aqui no original quando se usa o termo logos. Cadê? Deixa eu abrir aqui. E aí a gente tem o rema. O rema, que é o quê? É, ela é traduzida à semelhança do logos, como palavra da Bíblia também. Só que o rema ele tem um significado muito diferente de logos, tá? Enquanto o logos ele é a palavra falada no passado e que se tornou escrita, o rema é a palavra de Deus que está falando conosco pessoalmente. É aquela palavra que está queimando no nosso coração. Então vamos lá, Mateus 4:4, Jesus fala assim, ó, não está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Essa palavra não é a palavra logos, é a palavra rema. É a palavra rema. E toda rema é baseada no logos. Então a gente não pode ter o logos sem o rema. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Está lá em João 6,63. Essas palavras aqui é rema. Então somente o rema é espírito e vida. O logo sozinho não pode dar vida. Pode até mesmo matar. Por quê? Porque a letra mata. Lucas 2:29, Simeão disse: Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Que palavra? Rema. Então, antes de o Senhor Jesus vir, Deus falou a Simeão que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Certo? Então, meninas, nós ficamos por aqui nessa nossa aula. É, e a gente vai ter, né, o nossa próxima aula. Que é amanhã, né? 8 da noite. Eu espero que você assista hoje, você consiga assistir. E eu vou falar aqui o tema da nossa aula de amanhã, que vai ser, deixa eu ver aqui, como ser dirigido pelo Espírito. Pensa no módulo precioso. É esse. Nós temos muito para crescer em Cristo juntas. Eu creio que Ele não nos uniu por acaso. Eu louvo a Deus por essa união, por Ele estar nos abençoando e trazendo revelação e transformação para as nossas vidas através da palavra que Ele revela. Então é tudo sobre Ele. Então a gente vai falar amanhã sobre como ser dirigida pelo Espírito Santo. Poderoso demais. Então assiste, reassiste. Aliás, posso compartilhar esse vídeo com outra pessoa? Pode. O intuito aqui é trazer mais mulheres para o Senhor, é que cresçamos o corpo de Cristo em unidade, tá? Então você pode transmitir para outras mulheres e amanhã, 8 horas, a gente vai ter nosso discipulado da semana normal, né? Porque esse aqui é o discipulado da semana passada que a gente não teve. Então, como ser dirigida pelo Espírito, ensino precioso pra gente. E Deus vai trazer revelação para sua vida. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Você vai crescer e ser transformada, não só você, a sua casa, mas tudo aquilo que te permeia, tá bom? Eu te abençoo em nome de Jesus.